Olá, então na aula de hoje, a aula 7, iremos dar uma pausa na narrativa política, histórica, como vinha antes, porque eu gostaria de sublinhar a importância da contribuição literária e cultural da China nos primeiros séculos aí da virada da era anterior para a nossa era. Eu trouxe aqui a figura do grande historiador Osama Chan, que vai compilar uma grande história que vai ser referência depois na historiografia chinesa, e ela vai editar a sucessão das dinastias, como foi feita na posteridade, como foi contada na posteridade. Bom, nos termos literários, na verdade, você já tinha já uma série de composições poéticas que foi incluído já nos 5 clássicos dos estudos confucianos, falei aula passada, e uma dessas era uma coletânea de obras, de poemas cantados, que vai ser nas obras de Chu, ou Chu Si, que seriam as obras do Sul, né, do reino do Sul de Chu, e que teria apresentado aí uma série de composições de baladas que depois vai servir de referência para o nascimento de um outro gênero que vai ser uma espécie de rapsódia ou uma exposição poética misturando prosa e rima, que vai ser o Fu, né? Que vai florescer no período da dinastia Han, em que geralmente ele tenta, ele vai combinar a prosa e a rima, e ele vai buscar ser recitado ou cantado nas cortes para agradar os nobres ou os regentes, né? E isso vai ser um dos primeiros registros, então, da literatura a ser observado no período da dinastia Qin e principalmente na dinastia Han, né? E existe aí várias obras que vão documentar isso. O livro de Han, que a gente vai ver o Hanshu, entre outros, que vai contar e conter esse gênero Chu, Fu, perdão, né? Então essa é a primeira série de expressões que temos a notar aí durante a dinastia Han em diante, né? Alguns mestres se destacaram, o Mei Chang, o Sima Tiangru e principalmente o Yang Qiong, né? O Yang Qiong, na verdade, ele era um estudioso que depois de um tempo ele se desilude com questões de se dedicar à arte da poesia e ele começa na verdade, denunciar a hipocrisia e os costumes entre os nobres, a família imperial, né? Então, na verdade, ele é muito mais um denunciativo, apesar de ser, claro, uma forma do gênero Fu, né? E diz, inclusive, também que ele se posiciona entre meio caminho entre as ideias de Mêncio, né? Que achava que a natureza humana era inerentemente boa, mas também não tão pessimista como o Sun Tzu, né? Que a gente viu na aula anterior, que vai apontar mais as questões da natureza inerentemente má da natureza humana, né? Ele, na verdade, ele até serviu de tutor pro príncipe Chang, depois o imperador Chang da dinastia Han. Agora, em 125 a.C., durante a dinastia Han também, estabeleceu-se um departamento de música que vai ser o Fu. E o Yeifu, na verdade, ele também é considerado um gênero de músicas que vai ser coletado, vai ser patrocinado, catalogado e sistematizado nesse departamento de músicas, né? Isso vai incluir desde autores eruditos, a obras eruditas, como também até questões de obras folclóricas. Eu trouxe aqui, por exemplo, um dos instrumentos que era famoso, que é uma espécie de cítara na China antiga, em que ela que é o Guchen, né? Que vai ter aqui das apresentações para vocês apreciarem.
Bom, eu trouxe essa pequena demonstração, mas para termos aí a noção de que estava sendo então realizado durante a dinastia Han uma espécie de coleção de patrocínio das expressões musicais, tanto eruditas quanto folclóricas, que depois vai ser reunidos nesse departamento, o UEFU. Né? E o UEFU, na verdade, é um gênero musical que depois vai ser buscado novamente na dinastia Tang e em diante, né? Mas o fato é que mostra-se primeiro a preocupação do Império Han de você coletar, preservar essas manifestações artísticas musicais. Principalmente porque, primeiro, é uma forma de expressão e segundo, era uma maneira considerada honrosa de recitar não somente as expressões, como também as ideias e respeito aos ancestrais. Então, cedo percebeu-se isso e organizou-se então esse departamento visando a isso, né? Em outros cantos e também obras, né, temos, por exemplo, o órfão, uma grande obra que vai mostrar os sofrimentos de um órfão abandonado na sociedade, mas talvez uma das mais conhecidas seja a Morena na Estrada, né, o Mo Chang-sang, que na verdade expressa as angústias, né, dos sofrimentos de uma mulher que era Luo Fu, né, que na verdade ela é protagonista e tem mais status dela aí, que ela é casada, ela é uma mulher honrosa, mas ela sofre tentativas de avanços, de chantagens de um comissionário de governo, ou um oficial, um alto oficial do governo, para tentar seduzir ela. Então, na verdade, ele lida com questões de honra, lida com questões também de lealdade, né? Eventualmente até durante esse enredo, ela chega inclusive a quase sofrer uma tragédia maior, né? Então esse foi um dos exemplos também dessa época. E a mais marcante talvez seja a grande coleção da literatura antiga, de cunho folclórico, que vai ser o Kong Chue Dong Nan Fei, né? Que vai ser o pavão voa em direção ao sudeste, né? Que esse sim ele relata a tragédia de um casal que no final da tragédia eles cometem suicídio em decorrência dos maus tratos que
a sogra da mulher ela sofre ao longo do tempo, né? É uma espécie de balada cantada, ela vai, claro, vai ser depois transmitida através das gerações e ela vai ganhar sua forma final aí por volta dos meados do século VI. Um grande sucesso, né? Então, na maioria das canções do Reunidos e no estilo de UEFU, vão ser mais ou menos, geralmente, canções de 5 sílabas e ninhas, que vai ser, na verdade, um tipo de poesia que se chama guti, né? Então, isso tudo vai caracterizar como a canção, ou a literatura e a poesia elas andam juntos e elas são preservadas durante esse período da dinastia Han. E temos os trabalhos em prosa, né? Em prosa, na verdade, já tinha falado do grandioso obra histórica, os registros históricos de Saint-Maixent, concluído mais ou menos em 85 antes de Cristo, que levou 18 anos, cerca de 520 mil palavras, e essa obra, o Saint-Maixent, ele estabelece então um cânone histórico de como as dinastias vão suceder, quais os eventos que levaram à queda e à ascensão de novos regentes, né? Eu tenho também outras obras, como por exemplo o Huainian Zi, o mestre de Huainian, ou o Bangu, que escreve Hanshu, né, que também vai ter um material que a gente usa hoje para referir aos eventos recuados que a gente se refere na história chinesa. Mas antes que eu me esqueça, eu tenho até referindo aqui o Pavão Voa ao Sudeste, eu esqueci de falar para vocês, que que relata essa tragédia. Eu extraí aqui também uma parte da canção, da parte final desse casal que leva-se ao suicídio, que de repente vocês, só um pequeno trecho para vocês apreciarem. 同问任如斯，是能月此生无憾。唱山遥相生若为愿，黄泉只手相交。海马岸，嗟叹是心伤。良缘早在那年悄悄结在你身旁，此时青雀白狐今日人又何方？怎想那年此决都算成戏演一场，暂归故里催马长嘶换几缕断肠。一时杯酒又闻熟悉马蹄，常人遥相望。流离他上零落甲乙，随心不为了。不是人非是师兄，安能得长久？磐石随后枯萎，旦夕恨怨人无忧。那年你句句赢得桃花香。 Eu peguei algum trecho, depois depois vocês podem explorar melhor, buscar na internet a respeito, mas eu gostaria de finalizar apontando as diferenças aqui da contribuição do Saint-Maixent com relação a Bangu. E Bangu, na verdade, quando ele elabora o Hanshu, que é os documentos Han, ele diferencia um pouco do Saint-Maixent. Saint-Maixent ele é muito mais literário, ele é menos literário, ele mais busca as questões documentais, e o Bangu não, ele busca mais o talento literário. E isso vai começar, na verdade, a marcar uma diferença de estilo entre um estilo mais documental e um muito mais formal. E isso tudo vai estabelecer uma forma estandarizada de escrita. Ela vai engessar, na verdade, esses parâmetros da escrita, e isso, depois de 2000 anos, ele vai começar, na verdade, a estabelecer um gênero literário separado da língua falada,
né? Então, na verdade, acaba sendo a língua falada, ela começa a mudar, só que o parâmetro central escrito da língua chinesa, ela é engessada. Nos exames imperiais, nessas obras clássicas, né, a partir da dinastia Han em diante. É um conceito que eles chamam, esse padrão literário preservado é chamado de Yin-Yang, né? Então, eu gostaria de finalizar nesse sentido. Há, primeiro, a valorização das canções, dos poemas e da literatura, cria-se, inclusive, preserva-se num departamento de música a respeito disso. Há uma coletânea e patrocínio desses eventos musicais literários. E em termos de prosa temos a grande contribuição do Samachan e também de Bangu, que depois no final vai estabelecer um padrão engessado fixo da língua literária chinesa, em detrimento do dinamismo da língua falada chinesa nos séculos posteriores. E aí veremos na próxima aula, então, como vai suceder o período Han, em período de reinos combatentes em diante.